Olá, vamos continuar então o nosso curso de econometria. Hoje nós vamos falar sobre média e normalidade dos resíduos, mais especificamente a violação desses pressupostos e as implicações dele para o modelo de regressão linear múltipla. Aqui vocês encontram algumas referências. Eu gosto bastante dessa referência do Colonesco, tá certo? Nós temos aqui outros materiais que são teóricos muito bons, né? E aqui nesses vocês vão achar os códigos e nós colocaremos também nos slides. Antes de mais nada, lembrem aí, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, se curtiram, clique lá a curtida. Então, o nosso caso aqui em estudo nós temos um pressuposto clássico, ele é que os resíduos têm média zero e que os resíduos têm distribuição normal. Trabalharemos esses dois aspectos ao mesmo tempo. Eu cito aqui alguma coisa sobre o projeto onde nós vamos desenvolver esses testes, mas vocês terão mais indicações mais à frente. Então, o nosso pressuposto, que nós já comentamos isso em outras videoaulas anteriores, de modo mais geral, o nosso pressuposto é que a média dos resíduos é zero. Isso, ou seja, implicitamente nós temos que o somatório dos resíduos é zero. Então, a forma básica de testar isso é gerar os resíduos, você faz a regressão e nós vamos testar, nós vamos usar um teste de hipóteses, um teste estatístico para avaliar se a média é zero. Então, eu posso obter a regressão pelo um formato tradicional, por uma função LM, função básica do R, e a gente pode gerar os resíduos usando esta expressão. O RET aqui, eu estou querendo dizer que é o resíduo chapéu, né? Eu chamei o resíduo de U estimado, então ele vai sair de dentro do objeto da regressão que foi estimada previamente por meio da função reside. Então ele vai extrair de dentro do objeto de regressão o resíduo para vocês. Você tem algumas formas já pré-estabelecidas para realizar gráficos de diagnósticos, nós veremos isso daqui a pouco. Então, uma forma bastante intuitiva seria fazer o gráfico, né, do resíduo em relação à variável dependente estimada e, com isso, olhar se os resíduos são positivos, negativos, se eu tenho resíduos muito grandes, no caso aí de outliers. Isso já vem pré-estabelecido aqui por esta função plot do objeto de regressão. Quando você fizer isso, ele vai entender que você quer alguns gráficos de análise de diagnóstico. Você tem a opção which igual a 1, isso vai gerar, então, o gráfico dos resíduos pela variável dependente estimada. Então, a gente teria alguma coisa desse tipo, tá certo? Onde, então, eu tenho resíduos e o valor da variável dependente estimada. Então, a gente consegue avaliar como está a distribuição desses resíduos. Eu tenho resíduos positivos, resíduos negativos, eu tenho, portanto, ali uma linha de ajustamento ali, de investigação desses resíduos. Se essa linha vermelha estiver razoavelmente em torno do zero, eu tenho uma boa indicação dessa média. Ele acusa também alguns pontos aqui como outliers. Esses pontos onde ele aparece com a numeração são os outliers. Então, a gente vai ter aí alguma indicação. Uma forma interessante de olhar o outlier, a gente já comentou isso na videoaula sobre outliers, é usar o teste de Bonferroni, que vem dentro do pacote CAR, né? E é a função outlier test. Neste caso, se você está pegando aqui outlier test regressão 1,
você está investigando se tem um outlier com respeito à regressão. Então, se você está trabalhando com uma regressão múltipla, você está olhando se o valor estimado do y, né, com relação a todas as variáveis, aos parâmetros que foram encontrados, se esse ajustamento está razoável ou não. Ele está olhando se o resíduo está muito grande para aquela observação. Então, ele é um outlier da regressão, ou seja, ele está olhando a influência de todas as variáveis x sobre o meu y. A minha hipótese nula, neste caso, é que a observação não é um outlier. Se for, ele vai acusar aqui qual foi o outlier detectado. Então, neste caso aqui, ele tem um valor da estatística de teste. O p-value dele deu aqui bem abaixo de 0,10. Eu rejeito H0 e a interpretação é que esta observação identificada aqui é um outlier. Então, a gente pode olhar, agora aqui eu fiz uma outra regressão dentro desse projeto, do projeto Dummies, que vocês viram o QR Code lá no começo, mais atrás. A regressão 2, essa regressão é sem os dois outliers que foram identificados no gráfico anterior. Eles apareciam, o 51 e o 54, como outliers. A gente retirou do dataset, foi a opção escolhida naquele momento para a regressão 2. Pedimos, então, agora um novo gráfico de resíduos versus fitted. Neste caso, a gente observa que a linha vermelha ela começa a transitar para cima e para baixo, tá certo? Em torno do zero. Se você comparar esse gráfico com aquele gráfico anterior, você verá que o eixo agora, o eixo aqui, ele encurtou, ele está aqui de 0 até, marcando até 0,3, ele estava antes com um valor bem maior. Aparecem novos outliers, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já fez esse teste antes, certo? Com as observações completas, agora nós estamos sem os 51 e os 54, então a gente já tirou os outliers extremos. Aqui são outliers que aparecem dentro do dataset que está sem os 51 e 54. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele está fazendo essa identificação dos outliers com respeito ao dataset que está ali. E esse dataset já foi filtrado anteriormente, tá certo? Neste caso, a gente pode olhar que a nuvem de pontos já está mais distribuída em torno do eixo, em torno do zero. Isso aqui é uma inspeção gráfica, ajuda na análise, tá certo? Mas eu prefiro ainda o teste de hipótese. Então, aqui os resultados, então, devem se distribuir aleatoriamente ao longo de uma reta com dispersão uniforme, ou seja, dentro de uma certa banda de variação em torno da abscissa zero. Então, eu vou olhar se tem algum padrão. Se tiver algum padrão, eu estou com indicação de autocorrelação. Vou olhar a dispersão da variável ao longo da amostra. Se eu tiver muita dispersão, muito diferente de um pedaço da amostra com outro pedaço da amostra, eu terei indicação de heterossedacidade. Se tiver muito fora da abscissa zero, eu estou com indicação de que a média é não nula, né? Então, essas são algumas observações que a gente encontra. Aqui tem, então, esses gráficos. Então, imagine, eu estou com resíduos em um eixo, eu estou com o valor esperado de y no outro eixo. Então, isto aqui quer dizer, eu encontrei um padrão de uma parábola, eu encontrei um padrão de uma terceiro grau. Encontrei aqui um padrão crescente. Aqui seria o cenário ideal. O cenário ideal, onde eu não tenho um padrão claro e está dentro de uma determinada banda. Se você pensar, a variabilidade em todo o espectro é a mesma. Neste caso, eu teria cenários de heterossedacidade, nesses dois. Aqui eu tenho uma volatilidade no começo da amostra, outra variância no final da amostra. Então, variâncias diferentes, isso é volatilidade também aqui. Então, num cenário como esse, eu teria que tratar de heterossedacidade. Num cenário como esse, eu teria que tratar de autocorrelação, tá certo? E nesse último cenário aqui é o cenário ideal,
Esse é o cenário ideal, tá certo? Isso aqui, essas indicações aqui de volatilidade e de tendência crescente, você fica cismando também o problema de estacionariedade para o caso de séries temporais. Ou mesmo principalmente para o caso de séries temporais, ok? Existe esse teste, é um teste simples, um teste T de média, tá certo? Simples, onde eu quero saber se a média é zero. Então, eu encontrei o hat aqui fazendo uso da função reside, armazenei aqui nesse objeto, e eu vou usar a função t.test para investigar, portanto, se tem algo. É um teste T, a estatística de teste sai mencionada e o p-value. Esse p-value, se ele tiver maior do que 0,10, eu não rejeito H0 e, portanto, a minha média será dita igual a zero. A hipótese alternativa é que a média verdadeira não é zero. Então, seria o caso de você, quando rejeitar a hipótese nula, você estará falando que a média verdadeira não é zero. Ele sai o intervalo de confiança e ele sai a estimativa da média. Veja que aqui deu bem próximo de zero, né? Na 19ª decimal é que vai aparecer alguma coisa. Para a normalidade dos resíduos, nós temos o pressuposto básico de que os resíduos têm uma distribuição normal, tá certo? A gente tem aí vários testes, testes de ajustamento, como o Kolmogorov-Smirnov, o Lilliefors, ou então o Bera-Jark. Vários pacotes apresentam esses testes, aqui eu citei alguns, tem o CAR, tem o T-Series, o Moments, o Nortest, o Stats, vários pacotes que têm possibilidade de realizar esses testes. Então, da mesma forma que nós temos a possibilidade de plotar os resíduos para investigar a média, a gente tem como fazer aqui, no caso, um plot diferente, que chama-se histograma. Eu já gerei o hat naquele comando anterior, igual da média, da mesma forma que a gente fez aquele, e aí eu posso pedir o histograma, e no caso, a gente quer que ele tenha a forma de um chapéu. Isso indicará que ele é normal. Neste caso aqui, a gente vê que não está exatamente como a normal. Aqui foi plotada a normal teórica para poder comparar e claramente a gente percebe que ela está truncada, ela não está simétrica no formato de chapéu, formato de sino, né? Ela está bem concentrada aqui para a esquerda. Então, a gente tem que, neste caso aqui, visualmente, eu não tenho uma evidência de resíduos com distribuição normal. Existem outros gráficos que são possíveis, que são chamados gráficos de probabilidade normal, o Normal Probability Plot. Então, eu tenho uma possibilidade que chama-se Normal PP Plot, que é o primeiro tipo, e o segundo tipo que é mais usado é o Normal QQ Plot. O primeiro tipo, ele trata como se fosse a função normal, tá certo? Olhando a probabilidade observada acumulada, por isso vem o PP aqui. No segundo tipo, que é o mais comum, a gente usa quantis de probabilidade esperada se a distribuição fosse normal para os resíduos. Então, ele pega a série de resíduos e olha os quantis para ver se está correspondendo à normal. Aqui nós temos o exemplo do QQ-plot, feito pela função padrão do R, plot do meu objeto regressão 1, agora eu mudo para width igual a 2. Então, desta forma, eu estarei obtendo o normal QQ-plot. Ele vem assim, tá certo? Com essa saída aqui. O pacote CAR tem um QQ-plot um pouco mais intuitivo, então chama-se QQ-plot. Tem que observar bem essa escrita, QQ minúsculo, P maiúsculo, tá certo? Do objeto regressão 1, ele traz os pontos. Uma grande vantagem é que ele tem o colorido, ele tem as bandas em tracejado, e eu desejo que as bolinhas, os pontos, estejam todos dentro do gráfico. Na verdade, o gráfico é o mesmo desse, a única coisa é que ele está com o eixo um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Esse ponto é o 51, esse ponto é o 54, o ponto 32 é esse aqui do canto, e você observa que ele traça a linha
que seria pontilhada aqui neste, é essa linha contínua aqui, tá certo? E as bandas em tracejado, a gente deseja que a linha contínua esteja dentro das linhas tracejadas. Então, neste caso, eu estou com uma pequena evidência de não normalidade dos resíduos. Neste outro caso, lembrem, a regressão 2 é sem os 51 e 54. Eu fiz da mesma forma, usando a opção plot, com width igual a 2 para o objeto regressão 2. E aqui eu fiz pelo pacote car. E agora você observa que a minha linha tracejada está dentro, desculpe, a minha linha contínua está dentro das linhas tracejadas. A linha contínua dentro das linhas tracejadas. Ele já não conseguiu identificar aqui, não está exatamente fora, embora ele apareça aqui como alguma indicação, ele não está exatamente fora, ok? Um dos meus testes favoritos, né, para a normalidade dos resíduos é o teste de Bera-Jark. Ele essencialmente ele testa a simetria e curtose usando os resíduos da regressão. Então, você veja essa expressão, é a expressão de teste, tá? Ele considera aqui um termo para simetria, outro termo para curtose. Aqui você tem número de observações menos parâmetros, e ele tem uma distribuição do tipo Q² com 2 graus de liberdade. Então, você calcula os resíduos, calcula a simetria e a curtose, e aí procede com o cálculo da estatística de teste, e gera, então, um valor de probabilidade associado. Então, a curtose ela vai ter essa expressão, onde nós temos os valores observados de I menos o Y médio, pela variância dos resíduos, elevada à quarta, soma tudo, né? Então, você acha uma medida para a curtose, a simetria é uma medida bastante parecida, e com isso, então, você tem como calcular essa estatística de teste. A hipótese nula é que os resíduos são normais, e isso vai acontecer quando eu tiver probabilidade acima de 0,10. A alternativa vai ser que os erros são não normais, e aí eu precisaria, se acontecer de eu rejeitar H0, eu tiver que partir para H1, eu vou ter que investigar que tipo de distribuição de probabilidade, ou investigar se eu tenho aí outliers ou heterocidacidade, algum tipo de problema a mais no meu modelo para ser investigado. Então, uma probabilidade, um p-value bastante pequeno, menor do que 0,10, leva à rejeição desta H0 de que os erros são normais. Bom, então o teste Bera-Jark, ou Jark-Bera, né, para a normalidade, o H0, os resíduos são normais. No R eu vou usar o pacote T-Series, tem vários ali que eu citei anteriormente. O T-Series vai ser o jark.bera.test. O hatch é o resíduo que a gente criou para aquela regressão 1, lá no início. Então, nós vamos ter como saída aqui uma estatística de Jark-Bera, que é uma estatística de um teste Q², por isso que ele aparece aqui x², mas é o Q², né, com 2 graus de liberdade, e a probabilidade aqui deu quase zero, menor do que 0,10, portanto, rejeito que os resíduos são normais. O H0, os resíduos são normais. Se eu rejeitei, então é porque eles não são normais, tá certo? Aqui, para a regressão 2, vamos lembrar, a regressão 2 é aquela sem as observações 51 e 54, sem os dois outliers, portanto, eu tenho aqui já um Q² de 2,15, e agora a probabilidade foi de 0,34, ou seja, agora eu não rejeito H0 e, portanto, eu vou concluir que os resíduos são normais para a regressão 2. Eles não eram para a regressão 1, e uma das causas eram os outliers, as observações 51 e 54. Quando a gente retirou elas, o resíduo passou a ficar dentro podemos dizer que eles são normais, né? Ele não conseguiu rejeitar a hipótese de que eles são normais. A alternativa que nós temos pelo pacote Moments, a gente muda um pouquinho o nome, vai ser jark.test do resíduo. Então, aqui eu chamei o pacote Moments, fiz para a regressão 1, fiz para a regressão 2,
e aqui nós temos então as duas saídas. Então, da mesma forma, eu tenho aqui os mesmos resultados, a mesma conclusão. Podemos testar outros, tá? O pacote Nortest, ele tem várias opções, ele tem um que é o Kolmogorov-Smirnov, ele vai ser, então, com essa função, ks.test, eu tenho que especificar aqui que eu estou fazendo sobre a média dos resíduos e tirando os resíduos de dentro aqui do sumário da regressão, para ele fazer certinho. O Lilje.test faz o teste Liljeforce, o CVM.test faz o teste Kramer-von Mises, o Shapiro.test faz o teste Shapiro-Wilk, o SF faz o Shapiro-Francia e o AD-test faz o Anderson-Darling. Todos são testes para a normalidade dos resíduos. Neste caso, todos foram feitos para a regressão 2, e aí a gente pode comparar os resultados. Então, para todos os casos, em todos os casos, nós temos H0 de que os erros são normais, rejeição de H0 implica que não temos normalidade dos resíduos. Na regressão 2, a gente observa aqui o p-value, com exceção aqui do Kolmogorov-Smirnov, né, todos eles estão dando um p-value ali, né, de 0. O caso aqui está em notação científica, né? Então aqui seria 0.15, 0.25, 0.15, 0.27, 0.18. Em todos os casos eu tive não rejeição de H0. Para a regressão 1, de outro lado, praticamente todos, né? Praticamente não, todos esses aqui rejeitaram H0 e concluíram que os resíduos não são normais. Então, aqui um exercício, né? A gente tem o exercício do Woodridge, o exercício 10.8, é um exercício da fertilidade, né? Eu estou investigando o efeito da isenção de impostos sobre a fertilidade, um madame para a Segunda Guerra Mundial, um madame para o uso de anticoncepcionais. Então, a gente tem aqui 0 e 1, para quando, a partir de 1963, quando eu tenho a presença da pílula. Aqui eu tenho 1 para quando for o período entre 41 e 45, Segunda Guerra Mundial. E a gente está querendo investigar essa regressão e se ela tem resíduos normais. Então, eu posso olhar aqui se tem outliers, fazendo uso do outlier test. A gente verifica que existe um outlier no ano de 1963. Essa é a conclusão para esse exemplo. E aqui a gente pode investigar o teste de especificação, reset, né? Então, para a ordem 2 e 3, o power, né? Aqui a gente tem a rejeição da hipótese nula. Portanto, eu tenho termos fitted que são diferentes de zero, são, portanto, significativos. Então, eu tenho algum problema de especificação aí nesse modelo. Fazendo o teste para a média zero e normalidade, a gente tem aqui o resultado para a média zero, tá certo? Então, ele está confirmando para nós aqui que a média é zero, ele não rejeitou a hipótese nula de que a média é zero. Podemos olhar o histograma aqui, ele tudo indica que a normal estaria aqui nessa vermelha, parece que eu tenho uma cauda com bastante observações aqui nas bordas, tá certo? Olhando os resíduos, a gente tem aqui uma curva onde tem alguma oscilação para os resíduos. A nossa curva aqui, plot, tem aqui também, parece, alguns outliers, né? Que a gente consegue ver. Uma pena que essa exibição aqui não tem as bandas de confiança, né? Mas isso é fácil de obter. Então, aqui, fazendo com o pacote CAR, a gente consegue ver que ela não consegue rejeitar a normalidade. A linha contínua está toda dentro da banda de confiança, embora algumas observações se apresentem aqui saindo da banda de confiança. A gente não consegue, por aqui, falar que não são normais. Certo? Usando o teste Jarque-Bera,
tá certo? A gente chega a um p-value de 0,42 e desta forma a gente vai concluir que H0, né, que os resíduos são normais, tá certo? A gente não consegue rejeitar essa hipótese e a gente acaba optando por dizer que os resíduos são normais. Fazendo outros testes, aqui tem o código, mas eu já vou passar direto aqui a informação, né? Em todos os casos, para todos os testes, eu tenho a confirmação do H0, eu não consigo rejeitar H0 e, portanto, os resíduos são normais. Bom, pessoal, por hoje era isso. Se vocês gostaram, dá o like, inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as atualizações. Nós vamos, nos próximos vídeos, fazer mais alguns exercícios aí para vocês.